Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós vamos falar sobre movimentação fetal e eu vou explicar para vocês, afinal, quando é que o bebê começa a mexer na gestação. Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana e não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @Dr. Pedro Caron no TikTok e no Instagram. Primeiro, eu vou falar uma frase que inicialmente pode não fazer tanto sentido para vocês, mas vocês vão entender ela em breve. O bebê começa a mexer dentro do útero com 7 semanas de gestação. Nossa, doutor Pedro, 7 semanas? Isso não faz sentido nenhum. Eu senti o meu bebê mexer muito depois. De fato, o bebê já começa a mexer com 7 semanas quando ele é um embrião, ali dentro do saco gestacional da mãe. Mas a maioria dos seus movimentos, na verdade todos, são imperceptíveis para a mulher nessa fase da gestação. Para você ter uma ideia, se você for tentar mensurar, medir o tamanho do feto, nessa altura você nem consegue de tão pequeno que ele é, menor que um grãozinho. Agora, se eu falar para vocês que a partir de 20 semanas, isso mesmo, 20 é o número mágico, a mãe já consegue perceber as movimentações fetais e os famosos chutes que eles dão na barriga dela. Ah, doutor Pedro, mas o meu bebê, ele não mexe muito ainda. Lembre-se, meninas, o feto, ele tem o próprio tempo de desenvolvimento. Alguns se desenvolvem um pouco mais cedo, então mexem um pouco mais ali próximo de 20 semanas, outros demoram um pouquinho mais para mexer. E, além disso, tem a própria percepção da movimentação fetal pela mãe. Nas primeiras gestações, então, as pacientes que são mães de primeira viagem têm um pouco mais de dificuldade nesse ponto. As que já foram mamães conseguem perceber um pouco mais fácil esse tipo de movimentação, além do próprio... Pode cortar, na verdade. Além do próprio biotipo da mulher. Mas, doutor Pedro, por que a mãe começa a sentir a movimentação do bebê a partir de 20 semanas, mais ou menos? Porque a partir de 20 semanas, meninas, é aquele momento em que o bebê tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento e pesando um pouco mais de 250 gramas, 300 gramas. Então, é aquele momento em que ele já está um pouquinho maior, digamos que ele começa a cuidar dele mesmo, ele começa a se cuidar sozinho. Então, por isso, ele já está grande o suficiente para mexer e você perceber esses movimentos fetais. Apesar de que com 20 semanas você sente, não com tanta força, porque o bebê ainda pica o tico. À medida que ele começa a crescer, pesar mais de 1 quilo, 2 quilos, aí você sente grandes chutes e pontadas pela movimentação fetal. Mas, doutor Pedro, eu juro que eu já senti o meu bebê mexer com 13 semanas. É possível? É possível sim, meninas, porém raro. Normalmente, esse tipo de situação incomum pode acontecer nas mães que não são de primeira viagem, então que já tiveram 2, 3 filhos, porque elas já estão mais acostumadas com as alterações fisiológicas do seu organismo na gestação e elas podem perceber a movimentação fetal um pouco mais cedo, apesar de não ser comum, como eu comentei. Ah, daí você vai se perguntar, mas e aquela sensação que eu senti com 13, 14 semanas, o que que é? Existem vários outros órgãos que compõem ali a região de pelve e pode sim mimetizar um movimento fetal. Se você tem algum estiramento ou alteração muscular, a própria distensão uterina gera cólica e pode dar a impressão de movimentação. E também, o principal, o intestino, a peristalse, ou seja, o movimento das alças intestinais, podem dar uma falsa impressão para a mamãe que, de fato, o bebê está se mexendo, quando na verdade é o próprio intestino movimentando ali os resíduos para posterior eliminação. Então, gases, até a bexiga, quando pode ter um tipo de infecção ou a paciente está muito apurada, pode dar um pouco de cólica na mãe e, com isso, ela sentir um desconforto e às vezes confundir com movimentação. Então, de maneira geral, meninas, o que eu digo para vocês é o número mágico em que a mãe sente o bebê mexer é 20 semanas. Quando sente o bebê mexer muito forte, depois de 28, 30 semanas, ele vai mexer bem. Ah, doutor Pedro, eu ouvi falar que o bebê começa a mexer menos no final da gestação. É verdade? Acreditem se quiser, meninas. É verdade. Por quê? Quando o bebê está com mais de 3 quilos, está no final ali 37, 38 semanas, digamos que a casinha dele, o útero, começa a ficar pequena para ele e ele tem mais dificuldade para mexer sim. Mas lembre-se, o importante é que o bebê
sempre tem que mexer. Ah, mas eu acho que meu filho mexe demais, doutor Pedro. Muito bom. Continue assim, querida, porque é bom que o bebê mexa, sinal de que ele está ativo, sinal de que ele está reativo e sempre em movimentação. Isso é um ótimo sinal na sua gestação. Quando o bebê fica mais de 4 horas sem mexer, você tem que estimular a sua barriga, você tem que comer alguma coisa nesse meio tempo e você tem que passar em avaliação. Nada de deixar para o outro dia porque ele ficou mais de 4 horas sem mexer. Vá avaliar para ver se está tudo bem com seu nenenzinho, tá bom? Agora vocês já sabem com quantas semanas a mãe sente o bebê. Deixem um comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana e não se esquece de me seguir nas redes sociais, @Dr. Pedro Caron, no TikTok, no Instagram. Um abraço a todas, tchau, tchau.